Será que o trabalho em feltro vai desvalorizar se eu colar algumas partes? E se eu costurar tudo, vai demorar muito para fazer a peça e eu vou ter que pôr esse tempo de trabalho no meu preço final? Meu nome é Elisângela Castilho e eu quero ajudar você a confeccionar o seu artesanato em feltro. E essa dúvida sobre quando colar ou costurar veio lá do meu grupo do Facebook. É a dúvida da Priscila Oliveira. Um beijo, Priscila. Obrigada por deixar essa dúvida lá no grupo. E se você ainda não faz parte lá do grupo do Facebook, eu vou deixar o link aqui embaixo dessa página. É só você clicar que eu libero para você participar. Lá no grupo você pode pegar os moldes de todas as peças que eu faço aqui no YouTube. Você pode postar seus trabalhos. Você pode tirar suas dúvidas também comigo. Vai ser um prazer ter você lá. Clica aqui no link e entra lá que eu libero para você. E a primeira dica, e muito importante, que eu considero, ó, aqui eu já vou aproveitar, vou mostrar para vocês, é uma pecinha que eu tô fazendo aqui que vai se transformar nesse coelhinho aqui. E a primeira dica que eu considero muito importante mesmo é que na hora da gente escolher se a gente vai colar ou costurar, eu não aconselho você colar a volta dessa peça, colar toda em vez de costurar, em vez de fazer o ponto caseado. Por quê? Isso vai dar um resultado de mau acabamento. Eu nunca fiz as minhas peças assim, eu não conheço alguém que faça as peças assim e que tenha um resultado assim bom, um resultado profissional para uma peça que possa ser vendida. A não ser que você vai fazer uma peça aí para o seu filho, uma peça aí para sua casa, coisa simples assim, aí sim você pode passar a cola aqui e encher, né? Encher ou com fibra ou com manta. Mas se você for fazer uma peça para vender, eu não aconselho você colar a peça ao invés de costurar, ao invés de fazer o caseado. E antes de decidir se eu vou colar ou se eu vou costurar, por exemplo aqui, ó, esse aplique aqui no centro do rostinho do coelhinho, da carinha do coelhinho, eu costurei ele, eu fiz pontinho caseado. Já essa orelhinha aqui, ó, ela é feita dupla face, ela não tá caseada aqui em volta. Já aqui, eu tenho esse porta-maternidade da girafinha, que a graminha dele, ela é colada, inclusive ela é dupla aqui, ela é colada e tem um alto relevo aqui atrás. E as nuvens também, elas só são coladas, elas não são costuradas. E aqui também tem um relevinho que é de manta, manta R2. Já a girafa, eu costurei ela tá caseadinha aqui. E as únicas partes que são coladas, aqui a orelhinha, ela é colada, aqui eu não costuro. A anteirinha da girafa, ela é feita dublada. E esse enfeite do ursinho na nuvem, aqui eu caseei esse pezinho, essa bolinha azul no pezinho, aqui eu também caseei, o narizinho ele é coladinho, já a orelhinha é colada também, essa partezinha dentro, azulzinha que tem aqui, ela é coladinha. E no que eu vou pensar aqui na hora de decidir se eu colo ou se eu costuro? Quando a peça ela é mais elaborada, quando a peça tem um valor maior, tem mais valor agregado, quer dizer que a gente também tem que agregar mais nas costuras, nos detalhes. Então, uma peça, por exemplo, aqui, que um porta-maternidade, que eu vou cobrar um valor maior, eu vou fazer mais costuras, eu vou casear, eu vou prestar bastante atenção aos detalhes. Essa parte do cabelinho dele, eu caseei. Já a fuça, caseei também. O narizinho eu colei. Já aqui, ó, a orelha, eu não caseei, eu simplesmente apliquei o recorte, porque olhando no geral, se eu fizesse um caseado, aqui talvez não faria diferença, talvez a cliente nem prestasse atenção. Então, como a maior parte da peça ela tá caseada, então não vai fazer assim tanta diferença. Agora, se você pegar e colar, pegar toda a peça, você quer fazer rapidinho lá, você vai pegar todas as partes, você vai colar. É lógico que o trabalho vai desvalorizar, né? Então, eu penso sempre em balancear e equilibrar a peça. As partes pequenas eu costumo colar, porque essas partes pequenininhas não vão fazer diferença, mas as partes maiores
eu costumo sim fazer o ponto palito, aqui ó, por exemplo, na barriguinha, aqui na fuça, aqui no cabelo. Já essa parte aqui das bolinhas, eu colei mesmo com cola de silicone, é uma parte pequena, ela não vai fazer tanta diferença. No meu trabalho eu faço um equilíbrio, né, de partes coladas e partes que são costuradas. Na verdade, eu costuro as maiores partes, mas quando a peça ela tem um valor maior, eu procuro dar mais atenção, costurar mais, né, fazer mais costuras, fazer mais caseado. Lógico que não em tudo, porque tem algumas partes, como eu falei, não vai fazer diferença, né? Então, é mais esse equilíbrio mesmo. Agora, se a gente colar tudo, realmente não vai ficar bom. Um trabalho todo coladinho, a cliente vai ali na lojinha da esquina e compra, né? Então, a gente não tá vendendo uma peça que tem ali na loja da esquina, né? A gente tá vendendo um trabalho artesanal. E aqui, ó, eu tenho mais um exemplo, que é essa botinha de Natal. Ó, por exemplo, essa botinha de Natal a gente vai fazer para vender em quantidade, vender na época do Natal. De repente, as pessoas elas não estão tão dispostas a pagar um valor mais alto, assim, elas querem às vezes comprar em quantidade. Então, pensando nisso, eu fiz essa botinha aqui com colagem. Eu usei mais colagem, né? Se eu fosse costurar todas essas partezinhas aqui da árvore de Natal, ela iria encarecer, eu ia demorar muito mais tempo para fazer. Então, aqui é uma peça bem prática, né? Então, eu penso muito no valor e penso em fazer um equilíbrio na peça ali, de um pouquinho costurado, um pouquinho colado, para não ficar só uma peça colada. Mas, geralmente, nas peças de valor mais alto mesmo, eu faço mais pontinho caseado, mais pontinho palito, eu agrego tanto nos bordados, como pontinhos de fechamento, tudo. E aí tá essa diferença de quando colar e quando costurar. Essa é a minha forma de ver, mas também você pode ter aí a sua forma de ver e de planejar o seu trabalho. Costurar e casear, com certeza vai dar mais valor para o seu trabalho, porque ele vai ficar muito mais delicado. Por exemplo, aqui, essa peça eu caseei, costurei a maior parte dos detalhes e ainda fiz um bordadinho aqui, que significa que esse é um trabalho que vai ter um valor maior. E aqui eu tenho essa turminha, que é a turminha dos 3 porquinhos, que eu fiz recente agora, um vídeo gratuito aqui no YouTube para você. E se você quiser, aliás, todas as peças, quase todas as peças que eu mostrei aqui, eu tenho elas em vídeos gratuitos aqui no YouTube. Você pode assistir o vídeo e lá entrar no meu grupo, pegar o molde que tá lá, o PDF lá no grupo. Quase todas as peças que eu mostrei, você pode pegar o molde gratuito. E aqui eu quero mostrar para você, por exemplo, essa turminha aqui, ó, dos 3 porquinhos. Eu quis fazer um pouquinho mais elaborado. São fantoches, né? Eles são fantoches de mão, mas eu quis valorizar eles. Geralmente os fantoches, esses fantochezinhos para brincar com as crianças, eles são colados na realidade, né? E eu quis aqui fazer esse aplique com pontinho palito, esse do rosto. Eu fiz também separadinho aqui, essa fuça, ela é separada. Aqui o que eu colei foi apenas o nariz e as bochechas, né? Mas a maior parte da peça, ela tá caseadinha. Fiz também aqui um bordadinho, né? Então, ela é uma pecinha um pouquinho mais trabalhosa e para vender ela vai ter um valor maior, né? E não é porque eu quis fazer uma peça um pouquinho mais elaborada, com mais valor agregado, que eu costurei tudo. Essa orelhinha mesmo, ela é colada. A parte de dentro da orelhinha, ela é colada. Os dedinhos aqui também são colados, os dedinhos do lobo mau. E a pergunta que eu tenho que fazer aqui, na hora de saber se eu vou colar ou se eu vou costurar, por exemplo, aqui essa orelhinha. Será que se eu colar essa orelhinha, se eu não fazer um pontinho caseado aqui, se eu não fechar com algum pontinho, será que vai desvalorizar o meu trabalho? Em resumo, mesmo sendo uma peça mais em conta, uma peça mais cara, eu procuro equilibrar partes coladas e partes costuradas. E a gente lembrar aqui que tem algumas partes que, se elas não forem costuradas, não vai fazer diferença, talvez a cliente nem vai perceber. E aqui eu dou uma dica, as partes que você não for costurar, as partes que você for apenas colar, a dica é, na hora de você fazer o recorte, você faz o recorte perfeitinho, porque quando o feltro é caseado, ele disfarça algumas imperfeições no recorte. Agora, quando você vai colar
sem fazer o caseado, o recorte tem que estar perfeitinho, que aí a colagem vai ficar muito mais bonita. Em geral, as partes muito pequenas eu costumo colar e as partes maiores eu costumo aplicar. Se você ficou com alguma dúvida, me fala aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo e se eu te ajudo de alguma forma, já se inscreve aqui no canal e fica mais um pouquinho que eu vou deixar uns vídeos para você continuar assistindo e aprendendo sobre artesanato em feltro. Um grande abraço!